Boa tarde, professor. Meu nome é Fabrício e eu vou mostrar basicamente aqui como funcionou o meu código de análise do Enem 2016. Primeiramente, eu vou demonstrar aqui o funcionamento dele, né? Então, aqui dentro do funcionamento, eu tenho as funções do comando de execução, que seria a interface com o usuário, basicamente. E aqui eu tenho os comandos de funcionamento, onde eu fiz basicamente só para poder visualizar como esse código está funcionando por trás. E aqui, nos comandos de execução, o primeiro comando é onde eu leio 50 alunos aleatórios e ele retorna que eles foram lidos com sucesso. No comando 2, eu posso visualizar as colunas que eu separei, né, desses alunos que eu gostaria de ler. Aqui eu li a inscrição, o município, o estado, idade, as notas das provas. E aqui é a questão de escolaridade do pai, da mãe, renda mensal e se tem ou não internet em casa. Então, se eu quiser visualizar um aluno específico, essas colunas especificamente, eu seleciono os alunos dentro dos 50 que eu selecionei, por exemplo, o aluno 33. E aqui eu tenho o número de inscrição dele, a cidade dele. No caso aqui, provavelmente essa linha não está bem formatada, então se eu conseguir visualizar uma linha que está bem formatada, que é o padrão que mais se repete, eu consigo, por exemplo, aluno 22. Não, calma aí. Visualizar o aluno específico, aluno 22. Aqui, essa linha está bem formatada. Então, aqui eu tenho as notas de redação, as notas de cada conteúdo. Se a escolaridade do pai, renda mensal. Eu posso visualizar um outro aluno aqui, só para demonstrar que está funcionando. Aluno 14. Aqui tem todos os dados bem tratados e separados. Os comandos de funcionamento se referem basicamente os dados não tratados, que eu queria mostrar como ele está funcionando. Por exemplo, se eu quiser visualizar todas as colunas do código, são essas, né? E eu só separei as colunas que eu gostaria de ler. Se eu quiser visualizar todos os 50 alunos que eu li, eu uso o comando 5, que ele basicamente vai mostrar todos esses 50 alunos aleatórios que eu separei. E se eu quiser visualizar um aluno específico, por exemplo, vou visualizar esse aluno 47, que é de Souza. Vamos ver. Visualizar o aluno específico, 47. É esse aluno mesmo, de Souza. Então, se eu quiser visualizar os dados tratados dele, né, vamos ver aqui. Visualizar aluno específico, comando 3, aluno 47. Aqui eu já tenho os dados deles já bem tratados, né? Aqui, ó, esse aqui no caso seria a nota de redação. Eu tenho a nota da redação aqui. E esse funcionamento dele, né? Eu tenho um comando aqui de sair. Agora falando aqui brevemente sobre como o código funciona em si, né? Aqui eu tenho as funções de ler os alunos e visualizar um aluno específico. E aqui eu fiz, no caso, só um comando para... Aqui eu tenho um comando onde eu abro o arquivo. E aqui um menu, basicamente, dentro de um do while, para conseguir fazer aquele menu de separação de comandos, né? Então, os principais comandos aqui, no caso, são a questão da visualização dos alunos, né? Então, quando eu quero visualizar um aluno específico, eu basicamente vou ter que separar as colunas que eu quero ler. Isso foi feito através dessa função strtoken, onde basicamente eu seleciono o delimitador que está separando esse arquivo CSV, que seriam as vírgulas, e dentro desse vetor, onde eu coloquei basicamente todos os 50 alunos aleatórios que eu separei. E aí eu uso a função onde eu dou o número do aluno e o token, que no caso seria a delimitação que separa as colunas desse arquivo. Aqui a opção 4, no caso, seria só para ler a primeira linha do arquivo, onde ele volta para o começo do arquivo e lê. E aí, para mostrar aqui a questão do funcionamento do código, né, é mais fácil mostrar como funcionaram as funções. Então, a função de ler os alunos é onde eu separo os 50 alunos aleatórios. Então aqui eu basicamente só inicio o arquivo para ver se ele foi carregado corretamente. E aqui, para separar os números aleatórios, eu usei a função rend, no caso utilizando a operação de resto pelo total das linhas, né, que
basicamente o total das linhas aqui é cerca de 8,6 milhões, né, que são o total de alunos que fizeram a prova ali no Enem 2016. E aí eu faço a separação por resto. E aí, isso é onde eu calculo o índice. Então, eu basicamente vou calcular índices aleatórios dentre esses 8,6 milhões. E aí, eu vou utilizar essa função fget para jogar dentro desse vetor de linhas, né? Basicamente, ele vai ler desse arquivo que eu abri antes, e ele vai ler cerca de 10 mil caracteres. Eu coloquei aqui em tamanho máximo que a linha pode ter, só para ele conseguir ler a linha inteira, né? Que seria o tamanho máximo da linha ali que eu separei. Então, aqui é onde ele consegue separar esses 50 alunos aleatórios. E aí, na função de visualizar o aluno, eu basicamente vou pegar um número de aluno que eu quero visualizar e eu vou também utilizar o token ali que eu usei para delimitar as colunas do arquivo. Então, enquanto esse token não for null, ou seja, enquanto não chegar ali no final da linha ali, não acabar as colunas, não ter mais vírgula, ele vai fazer um switch dentre as colunas, onde basicamente quando ele estiver na primeira vírgula, quer dizer que se refere ao número de inscrição. Quando ele estiver, por exemplo, na sétima vírgula, se refere à idade. Quando ele estiver na vírgula 87, por exemplo, se refere à nota de linguagens e códigos, e assim por diante. Por exemplo, aqui na vírgula 105, que se refere à escolaridade do pai, eu tenho uma questão do código ali, do dicionário do arquivo. Então, quando eu tiver, por exemplo, nessa vírgula 105, a letra D, quer dizer que, dentre a escolaridade do pai, ele completou apenas a oitava série no ano do ensino fundamental. E eu fiz aqui essa sequência de ifs só para definir isso. Na escolaridade da mãe é a mesma coisa. Na renda mensal de família também tem essa questão do dicionário do arquivo. Então, quando eu tiver a letra H, quer dizer que a renda é de 3.152 a 3.940. Essa foi a lógica que eu utilizei, né, para utilizar o dicionário. Acesso à internet, se for A, quer dizer que não tem acesso. Se for B, quer dizer que tem acesso. E aqui é onde eu basicamente retorno null aqui para o delimitador, que seria o token. E é basicamente isso, né? Eu ainda não consegui implementar a questão da correlação linear, mas a partir daqui eu acho que fica bem mais fácil de implementar isso, né? Porque eu já tenho todos os dados separados, e aí seria um próximo passo para concluir esse código. Obrigado pela atenção aí, professor, e até uma próxima.